Quando a gente pensa nos lugares mais gelados da Terra, o que vem à cabeça? Provavelmente muito gelo, neve e a impressão de que eles são bem parecidos, né? Mas a verdade é que o Polo Norte e o Polo Sul são tão diferentes quanto o dia e a noite. Um é um oceano congelado, o outro é um continente de rocha coberto por gelo. E essa diferença, que parece simples, muda absolutamente tudo. Vamos entender o porquê. Essa pergunta aqui é a chave de tudo. Parece uma curiosidade de criança, mas é muito mais do que isso. Por que os pinguins só vivem no sul e os ursos polares só no norte? A resposta não é um mero acaso. Ela, na verdade, nos conta uma história incrível sobre como a geografia, o clima e a própria vida evoluíram de maneiras completamente opostas nos dois extremos do nosso planeta. Então, para a gente desvendar essa divisão, vamos explorar 5 grandes diferenças. A gente vai começar pela base de tudo, a geografia. Depois, vamos ver como isso cria climas extremos, reinos de animais totalmente separados e até jeitos muito diferentes de presença humana. E por fim, vamos falar sobre o que o futuro reserva para esses dois mundos tão importantes. Tudo começa aqui. A diferença mais básica, aquela que dá origem a todas as outras, é o que existe debaixo de toda aquela imensidão de gelo. A distinção é bem simples, mas as consequências são gigantescas. A Antártica é um continente de verdade, uma massa de terra com montanhas coberta por uma camada de gelo absurda. Já o Ártico é o exato oposto, um oceano congelado. Não existe terra firme no Polo Norte, é apenas uma camada de gelo flutuando na água. Essa única diferença, terra contra mar, é o que molda todo o resto. E só para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, se todo o gelo da Antártica derretesse, o nível do mar no mundo inteiro subiria 60 metros. Isso redesenharia o mapa de todas as cidades costeiras que a gente conhece. É um número tão assustador que agências como a NASA monitoram isso sem parar, porque o futuro de continentes inteiros está literalmente contido nesse gelo. E claro, essa diferença fundamental entre terra e mar cria climas radicalmente opostos. Pensa só, um continente de rocha perde calor muito mais rápido do que um oceano, que age como um enorme reservatório de calor. O resultado? Um dos polos é muito mais frio que o outro. A Antártica é, de longe, o lugar mais frio da Terra. Por ser um continente elevado e totalmente isolado, as temperaturas médias no inverno chegam a absurdos 60 graus negativos. O Ártico, por ser um oceano, é aquecido pela água que fica por baixo do gelo. Isso torna frio, claro, mas nem de perto tão extremo quanto o Polo Sul. E foi justamente na Antártica que a temperatura mais baixa da história do nosso planeta foi registrada, 89,2 graus negativos. É um frio que a gente mal consegue imaginar, tão intenso que o aço pode se estilhaçar como se fosse vidro. É um ambiente verdadeiramente alienígena. Agora, olha o contraste absurdo. No Ártico, é possível acontecerem ondas de calor impressionantes. Em 2020, uma cidade na Sibéria chegou a registrar 38 graus positivos. Isso é um sinal claro de um aquecimento super acelerado na região, um fenômeno que os cientistas chamam de amplificação ártica. E agora, finalmente a gente volta à nossa pergunta do começo. Com geografias e climas tão diferentes, é natural que a vida tenha evoluído de forma completamente separada, com reis e rainhas muito diferentes em cada um dos polos. Na Antártica, a vida é quase toda marinha. Como não existem predadores naturais em terra, os pinguins puderam evoluir e prosperar sem problemas. Já o Ártico, por ser conectado com a Ásia, Europa e América do Norte, tem uma fauna terrestre super rica, que inclui raposas, renas e, claro, o predador máximo do gelo, o urso polar. Agora, vamos ver como a presença humana em cada uma dessas regiões é um reflexo direto de suas naturezas opostas. Um é um verdadeiro laboratório global. O outro é um lar ancestral para milhões. A Antártica é o único continente do mundo sem uma população nativa. Ela é dedicada exclusivamente à ciência e à paz. A população de lá é formada por cientistas e pessoal de apoio, que vêm e vão. O Ártico, por outro lado, é habitado há milênios por povos indígenas e hoje é o lar de cerca de 4 milhões de pessoas, com cidades vibrantes e comunidades estabelecidas. Isso, claro, nos leva à política. A Antártica é um farol de cooperação internacional, governada pelo Tratado da Antártica, que a protege como uma reserva natural de todo o mundo. Já o Ártico é o oposto, um oceano cercado por 8 nações soberanas, cada uma com seus próprios interesses sobre os vastos recursos da região, o que o torna um ponto quente de competição geopolítica. E toda essa competição no Ártico é intensificada por uma força que afeta os dois polos de maneira devastadora: a mudança climática.
Ambos são as sentinelas do nosso planeta, mas estão enviando sinais de alerta muito diferentes e igualmente preocupantes. O conceito crucial aqui é o de amplificação ártica. Funciona assim: o gelo branco reflete a luz do Sol de volta para o espaço. Quando ele derrete, expõe a água escura do oceano, que absorve muito mais calor. Isso acelera ainda mais o aquecimento, num ciclo vicioso que faz com que o Ártico esquente numa velocidade assustadora. As consequências disso já são dramáticas. A perda de mais de 40% do gelo marinho de verão ameaça a sobrevivência de espécies como o urso polar e, ao mesmo tempo, libera metano que estava preso no solo congelado, intensificando ainda mais o aquecimento global. A resposta da Antártica é mais complexa. Enquanto o seu interior gelado permanece estável, a Península Antártica está aquecendo muito rápido. Mas o maior perigo vem do oeste. O manto de gelo da Antártica Ocidental está instável, sendo corroído por baixo pelo oceano mais quente. Se ele entrar em colapso, o nível do mar pode subir mais de 3 metros. A mensagem final é esta: apesar de serem mundos opostos, eles estão conectados a todos nós. As mudanças que acontecem lá não ficam isoladas. Elas alteram correntes oceânicas, padrões climáticos e, no fim, afetam o futuro de bilhões de pessoas que vivem a milhares e milhares de quilômetros de distância. É assim a gente termina com essa pergunta. Entender as diferenças entre o Ártico e a Antártica não é só um exercício de curiosidade geográfica. É uma necessidade urgente para a gente conseguir navegar um futuro incerto do nosso mundo em aquecimento e para proteger esses mundos opostos, mas que são igualmente frágeis.